Você já se perguntou quem você é de verdade? De onde seus ancestrais vieram? É uma pergunta bem intrigante para algumas pessoas que se interessam. Então eu resolvi fazer um exame de DNA. Eu quero falar um pouquinho sobre genética e a história do homem. E para começar, os dois campos são áreas extremamente amplas, tanto da parte da genética quanto do estudo do homem. Todo mundo sabe de que artefatos fósseis diziam que os homens haviam saído da África e indicavam que eles tiveram diversas ondas de migração, tanto há 45 mil anos atrás, há 70 mil anos atrás, mais antiga, e assim por diante, que se espalharam, que foram se espalhando pelo mundo até chegar às Américas, que oficialmente sabe-se que tenha sido por volta de 12 mil anos atrás. Mas com o advento da genética, uma revolução aconteceu tanto para auxiliar os paleontólogos que ficavam batendo pedra na África em diversas regiões, quanto para auxiliar a ciência de modo geral na parte biológica. Uma das coisas mais importantes que descobriram é de que através do DNA eles conseguiriam fazer uma espécie de datação da separação de cada povo, de cada divisão no tempo desses povos distintos. Então eles sabem quando o homem saiu da África, aquela leva que saiu da África 45 mil anos atrás, eles sabem por causa do compartilhamento de características comuns e até que ponto começou a haver mudança no código genético, né? Agora, antes de mais nada, é importante ressaltar de que os seres humanos são muito idênticos geneticamente um dos outros. E para explicar essa questão da proximidade genética descoberta pelo próprio estudo genético, surgiu uma teoria muito interessante. Essa teoria diz o seguinte, que houve uma catástrofe na ilha de Toba tão grande que atingiu a níveis globais essa catástrofe. Foi um supervulcão que explodiu e provavelmente deixou a Terra durante muito tempo sem dias nenhum, né? Só tendo noite, por causa do acúmulo de cinzas na atmosfera. Isso levou com que a população fosse reduzida a números muito pequenos. Estimam-se que seriam em torno de 10 mil elementos da nossa espécie que teria sobrevivido. É por isso que nós seríamos tão próximos um dos outros. E o resto que sobra assim, de diferença genética está justamente nessas adaptações que o ser humano teve durante o tempo, adaptações ao clima e às regiões, que fez com que nós tivéssemos pequenas mudanças, como tom de pele, cabelo, olhos puxados ou abertos, essas adaptações que mesmo assim correspondem a uma fração muito pequena. Então, pessoal, na minha família sempre havia aquela história de que nós tínhamos um parentesco antigo com os índios, que nós tínhamos também negros na família como ex-escravos, e também havia histórias de europeus, italianos. Então, quando eu comecei a me interessar, eu comecei a fazer uma árvore genealógica e tal, só que a árvore genealógica ela tem um limite, né? Uma hora você para, você não consegue mais progredir. E é por isso que eu resolvi fazer aí um teste de DNA. Esse teste de DNA é bem interessante porque ele mostra os marcadores que correspondem a cada povo. A gente sabe que as populações, elas têm marcadores gerais que você pode saber se uma população de qualquer lugar da Europa ela é europeia de fato, de qualquer lugar da África, se ela é africana de fato ou da Ásia. E você também tem como saber através de marcadores de mutações que foram passando de geração em geração para aquele mesmo povo, para aquele mesmo grupo, e marcadores de regiões, como Península Ibérica, até mesmo portugueses, tem como saber se eles são portugueses ou espanhóis através desses marcadores. E como surgiram esses marcadores? Esses marcadores eles nada mais são do que resultado do isolamento relativo desses povos durante os séculos. Como eles começaram a cruzar entre si, acabaram propagando essa mutação para todos os descendentes daquele agrupamento, que hoje nós podemos saber que elas são relacionadas com determinadas regiões, com populações de determinadas regiões da Europa, da África ou de qualquer lugar do mundo. Uma coisa bem interessante é que os índios brasileiros, não só os brasileiros, mas como de todas as Américas, eles são parentes e eles descendem
lá dos orientais, dos mongóis, dos chineses e dos japoneses. E, inclusive, eles sabem até mais ou menos em que ponto houve essa separação genética, através da análise da diferenciação entre os dois grupos. Então dá para se ter uma ideia aí de que eles se separaram há muito tempo, há muitos milênios atrás. Mas a teoria mais aceita é que eles tivessem passado lá pelo Estreito de Bering por em torno de 12 a 13 mil anos, mas isso tem muito debate sobre isso, não é nada pacificado. Vamos lá para o resultado do meu exame de DNA. Galera, meu exame teve diversas surpresas assim, que eu nem imaginava. Primeiro, eles fazem uma divisão aqui, me colocaram como 58% europeu, 29,2% africano, 10,1% americano, o que seria o índio brasileiro, né, o índio americano, e 1,5% asiático e 0,9% da Oceania. O que deu aqui primeiro aqui para mim, 58,3% europeu, diz que eu tenho 53,3%. Eu sou do sul da Europa, sendo ibérico, sardônio. Também tem um marcador português, mas eu acho que esse teste aqui que eu fiz foi pelo MyHeritage, ele não especifica qual dos dois exatamente. É uma pena, né? Porque poderia dizer ele se eu tenho realmente um pé em Portugal ou na Espanha. Sardônio, Sardônio é uma ilha, né, lá da Itália. Eles têm um marcador único daquela região ali, muito interessante isso. Italiano seria 2%, grego 1,6%. Uma surpresa para mim foi ter 3% de judeu askenazita, né? Askenazi, que é um judeu do leste europeu e está muito relacionado ali com a região da Alemanha, da Rússia. E também uma outra surpresa que apareceu para mim foi que eu teria 2% aí dos meus marcadores sendo de origem finlandesa. Essa seria uma coisa que eu nunca teria como mapear na minha árvore genealógica. É tão antigo, porque 2%, posso estar falando até de um ancestral seu também aí que está do outro lado, não dá para saber. Vamos lá para a África. A África deu 29,2%, ou seja, eu sou quase 30% africano, isso é bem legal. E teve muita surpresa também no teste africano. Da África, eu sou 16,6% norte-africano, 9,1% da África Ocidental, sendo 7,6% nigeriano e 1,5% oeste africano. Aí tem a África Oriental, que eu seria 2,1% queniano. Isso aí eu fiquei bem feliz assim, ter 2,1% queniano, achei bem legal. E África Central, 1,4% de África Central. Da América, eu teria 10,1% de descendência indígena, né? Sendo que 8,5% seria de indígena centro-africano, né? Que seriam nossos índios aqui, também estão com nessa mesma leva aí. E teria também o índio da América do Sul, que é o indígena amazônico, né? Eu teria oeste asiático ali, aquela região da Turquia e tal. Oceania eu teria ali, seria melanésio. Tem um marcador melanésio que englobaria ali 0,9% da minha composição. No total são 15 grupos étnicos que eu teria aí marcadores. Isso é bastante coisa, eu nunca vi ninguém no YouTube se mostrar assim, tão misturado. O pessoal geralmente posta aí os resultados dos seus exames, eu tenho visto alguns assim, por curiosidade. Eu ainda não tinha visto ninguém assim com tanta mistura, foi bem interessante. Se a gente fizer um paralelo com a história, do que a gente pode dizer sobre essa composição genética que eu passei para vocês? Bem, quando a gente olha para a Europa, algumas coisas não tem como explicar aqui no meu teste, né? Como o finlandês e o judeu askenazita. Mas a gente sabe que são povos, principalmente o judeu, que foram perseguidos durante muito tempo. Os ibéricos aqui, nós somos praticamente descendentes de portugueses e espanhóis, então faz todo sentido eu nascendo aqui no Brasil, aparecer no meu teste genético
ibérico, faz todo sentido. Sardônio, como eu falei, tem história da família de que nós temos parentesco na Itália. Essa ilha ela fica muito próxima ali à Itália, é uma ilha que pertence à Itália, mas tá ali do ladinho, então faz todo sentido também. Italiano, né, 2%, e grego, já que a Grécia já foi chamada de Magna Grécia, ela ocupou diversas ilhas ali no Mediterrâneo, então também faz sentido ter alguma coisa de grego, e é bem interessante que apareça aqui. Vamos lá para a África. Na África a gente tem um norte-africano que tem muito a ver com a Europa, porque todos aqueles povos ali do Mediterrâneo eles tiveram muito contato com a África do Norte, desde o Império Romano, que dominou toda aquela região ali do Mediterrâneo. Então havia um intercâmbio de mercadorias, de pessoas. Então depois houve as invasões mouras, né? Então a gente também tem ali a entrada dos mouros na Península Ibérica. Então faz sentido e que tenha realmente uma grande participação se alguém for descendente ali daquela região do Alentejo, né, e tal, do sul de Portugal, se o meu ancestral for de lá, é bem capaz de que tenha uma grande porcentagem aí de sangue norte-africano. E também apareceu aqui nigeriano, oeste africano, queniano e centro-africano. Isso é bem interessante, já que a gente sabe que o Brasil foi um país que utilizou muito a mão de obra escrava de povos da África, né? E esses povos eles vinham principalmente daqueles portos ali do oeste africano, incluindo Nigéria, entre outros portos ali da região. E muitas vezes esses escravos eram capturados no interior do território africano, em diversos outros povos. Então eles capturavam esses homens, transformavam-os em cativos e traziam para o Brasil. E essa é uma prova genética, essa miscigenação. No caso da minha família, tem parte negra também nos italianos. Os italianos que vieram casaram por 2 gerações com filhos de negros aqui no Brasil. E isso é uma coisa muito legal, né? Os imigrantes que vieram também se miscigenaram com o povo, com os locais aqui. Outra coisa também que acabou acontecendo é que apareceu aqui no meu exame esse 10,1% de América Central de índio. Os índios no Brasil eles tinham uma forma muito simples de fazer aliança com outros povos, e essa forma era através do casamento. Então, quando os portugueses chegaram aqui, quando náufragos e diversos outros homens, tanto franceses quanto portugueses, no início da colonização brasileira, quem não era devorado em algum ritual de canibalismo sobrevivia para deixar descendentes. Muitos deles se casaram com indígenas e existem relatos de que deixaram muitos filhos, tanto no Nordeste do Brasil quanto no Sudeste. Inclusive foi graças a essas uniões no início da colonização do Brasil entre indígenas e portugueses que foi possível a dominação plena do território e a interiorização do Brasil. Foi graças a essas uniões. Então eles tinham essa política de união através do casamento. Então essa é uma prova também de que é muito legal, né? A gente saber de que a gente também tem essa questão da união com os índios, e os índios também estão no nosso sangue. Isso é muito bonito. E é legal também da gente ter essa noção, porque a gente precisa respeitar muito os índios, respeitar muito aí a floresta e os povos originários, né, que são os povos que já estavam aqui, porque eles também são nossos parentes aí bem próximos, né? E isso é bem legal. Outra coisa que apareceu para mim foi o oeste aqui da Ásia, né, que todo grego tem um pouco também dessa Ásia Ocidental, né, que seria Turquia, Iraque, aquela região ali. Não dá para saber de qual vertente teria vindo, né, se seria da origem grega, da origem italiana, que apareceu esse marcador. E esse 0,9% da Oceania, da origem melanésia. E a gente tem que lembrar que os portugueses foram os primeiros a fazer esse intercâmbio com a Ásia. Os portugueses tiveram um contato muito forte ali com os japoneses, com diversas regiões da Ásia, e inclusive englobaria ali Timor-Leste, por exemplo, como sendo parte dessa região ali da Melanésia. Então poderia ser aí alguém
remoto que acabou vindo para o Brasil. Não tenho ideia de como esse marcador tenha vindo parar aqui. É bem interessante também, mas não é impossível, já que a gente sabe que Portugal foi uma potência naval e ela esteve presente nos 4 cantos do mundo, e isso por si só já mostra, quando você pega aqui, faz um exame de DNA, você já vê diversas origens no seu código genético, dizendo que você é um cidadão do mundo, né? Diversos povos contribuíram com o tempo na sua formação de quem você é hoje. Cada um de nós somos únicos, e isso nos torna mais bonitos, e isso nos faz também nos sentirmos especiais. E é isso aí. Galera, muito obrigado aí, o vídeo ficou um pouco longo, espero que tenham gostado, e espero vocês aqui. Até a próxima no Mais História. Até mais, tchau, tchau.